Retomando a nossa sessão judiciária do Egresso Tribunal Pleno, do TRT 24, Mato Grosso do Sul, senhor secretário, para a continuação da ordem do dia. Processo número de ordem 1 da pauta híbrida da Relatoria Nata, processo 24.109.21 de 2022, arguição de divergência. Relator, desembargador João Marcelo Balsanelli. Inscrito para sustentação oral, Dr. Vanderlei José da Silva, pelo interessado Marino dos Santos Matias. E também Dr. Fernando Frioli Pinto, pela terceira interessada Eldorado Brasil Celulose. Muito bem, com a palavra o nobre relator. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Eu estou conhecendo a arguição de divergência. Para orientar as sustentações, eu vou ler a tese que foi fixada. Arguição de divergência, contrato de transporte rodoviário de carga, atipicidade, descaracterização, natureza civil comercial afastada, terceirização de mão de obra, constatação, incidência do inciso 4 da súmula 331. Tese fixada de acordo com os pressupostos fáticos dos precedentes que motivaram a decisão. Contrato de prestação de serviço de transporte de carga pactuado no caso concreto. O direito do trabalho pauta-se pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual a verdade factual impera sobre as formas. Ainda que o negócio jurídico tenha aparência de título de contrato de transporte, oblitera-se a sua nomenclatura em prestígio à terceirização de mão de obra deveras ocorridas. A tese é: o contrato firmado entre a empresa Dourado Brasil Celulose S.A. e a empresa M.A. Ribeiro Silva Transportes M.E. para o transporte de madeiras tem natureza de terceirização de mão de obra, na qual a incidência de súmula 331.4 TST, com possibilidade de imputação à tomadora do serviço de responsabilidade subsidiária pelos direitos trabalhistas devidos pela prestadora. A mesma rácio pode ser adotada para o contrato com outras transportadoras, desde que preponderem no todo ou na essência as mesmas constantes fáticas. Esse é, em resumo, o voto, senhor presidente. Obrigado, relator desembargador João Marcelo. Vamos às sustentações orais. Primeiramente, escrito Dr. Vanderlei Matos Baraúna. Vanderlei José da Silva, excelência. Perdão. Vanderlei José da Silva. Vanderlei José da Silva. Correto. Perfeito, perdão. Dr. Vanderlei José da Silva tem, então, a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, eu não o estou vendo. Inclusive, eu também não vejo aqui se no me Zoom, permite, talvez... Se me permite, Claro. Ao término da sessão, na parte matutina, eu havia dito que iria conversar com Vossa Excelência para que esse processo fosse o primeiro da pauta. Justamente para que Vossa Excelência pudesse dar continuidade às suas atribuições como corregedor na Vale de Nova Andradina. Naquele momento, só estava presente, ainda durante a sessão, só estava presente o Dr. Fernando Frioli. Ele já não estava na sala, o doutor Vanderlei. Eu não sei se é o caso, senhor presidente, de dar sequência, uma vez que o advogado não se encontra na sala. Doutor, Vanderlei sou eu. Senhor presidente, como bem falou o João Marcelo, desde manhã ele já não estava, né, desembargador João Marcelo? Eu não ouvi, de fato, eu não ouvi. Em nenhum momento na sala. Eu acho, veja, houve intimação. Respeitosamente, senhor presidente, eu sugeriria que nós dessemos prosseguimento. Merdão, desculpa. Eu cometi um grave equívoco. Naquele momento, a idade é uma coisa difícil. Naquele momento eu disse, doutor Vanderlei não está. Ele levantou a mão, ele está presente, ele não está no Zoom. Está no plenário. Perfeito. Plenário. Então vamos à sustentação do Vanderlei. Imensas desculpas ao doutor Vanderlei. Perdão, compreensível, excelência. Eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do senhor presidente, todos os desembargadores aqui presentes, e também aqueles que estão online, o membro do Ministério Público, o advogado Fernando Frioli,
e também todos os servidores e colegas advogados aqui presentes. Eu não vi aqui que está contando o tempo. Tá contando. Está contando? Tá. Ok. Na realidade, ao receber a publicação, nós tivemos um pouco de preocupação, né, da repercussão que esse julgamento, né, de uniformização poderia traduzir em prejuízo para a classe dos trabalhadores que atuam na atividade de transportes, os motoristas de carga. Especialmente na região de Três Lagoas, onde nós temos 2 grandes empresas no setor de celulose, sendo a Eldorado considerada a maior empresa de celulose do mundo, e onde é comum a utilização de empresas contratadas para fazer esse transporte de carga. Mas, diferentemente do que teria sido propagado, e até mesmo o que tem constado de parte dos recursos da empresa Eldorado, de que seria um mero contrato de natureza civil, o que afastaria a aplicação da súmula 331. Até mesmo o presidente do tribunal tem admitido eventuais recursos de revista, né, a admissão de recursos de revista, entendendo haver aí essa questão inerente à eventual contrariedade da súmula 331. No TST, embora em 2 casos a empresa de fato tenha logrado êxito na tese de que seria um contrato tão somente de natureza civil, a maioria dos recursos eles não têm sido conhecidos por questões relacionadas à transcendência política e econômica, e também por se tratar de matéria fática. Porque há uma necessidade de se observar todos os elementos que compõem esse contrato que envolve as empresas prestadoras de serviços junto à empresa Eldorado. Não é só tão somente quanto ao caso da primeira reclamada, que seria a M.A. Ribeiro, mas também entre outras empresas que recebem o nome de agregadas, já que existe uma empresa principal com capacidade econômica que subcontrata as empresas de pequeno porte. E, na realidade, o que ocorre nessa modalidade de negócio é uma transferência de risco do empreendimento. Ou seja, as empresas menores elas vão para os piores lugares, onde a Eldorado tem as fazendas, que são dela, de propriedade dela, onde se tem os plantios de eucalipto, e onde se corta e onde se transporta até a fábrica em Três Lagoas. Existe todo um gerenciamento fático da atividade do motorista, do operador de grua, que faz o carregamento, dos trabalhadores que cortam essa madeira, pela própria Eldorado. O que diferencia muito do que seria um mero transporte de coisas. Seria diferente daquela atividade de fretamento, e sim a contratação de empresas especializadas com veículos especializados, cujas carretas são de propriedade da Eldorado. As empresas terceirizadas, elas entram tão somente com o cavalo. Observando o contrato que está juntado nos autos, demonstra claramente isso, né? Além das obrigações que essa empresa contratada ela tem que cumprir para continuar prestando serviço, inclusive na substituição de veículos quando atinge um determinado tempo de uso. E questões relacionadas à segurança, relacionadas até mesmo ao comportamento do motorista dentro dos hortos, dentro da área que pertence a Eldorado. São fazendas enormes, né? Fazendas aí que passam de 1.000 hectares, onde tem vários hortos, e que toda essa atividade ela é controlada. É diferente daquele motorista
que passa num lugar com a sua carreta e ele está lá, uma placa, tem um frete para Santos. Ele passa, carrega, vai embora, entrega aquela mercadoria e encerrou a atividade dele. Aqui não. Aqui nós temos uma prestação de serviço pura. O envolvimento, fornecimento de mão de obra, e que, na realidade, se aplica a súmula 331. Convém ainda ressaltar que, com o advento da lei da terceirização, porque o que se discutia, até mesmo na DC 48, era a possibilidade de terceirização da atividade de transporte, que, por várias vezes, tanto o TST quanto os tribunais pátrios entendiam que seria a terceirização de atividade fim. E o STF acabou dizendo que pode ser terceirizada toda e qualquer atividade, inclusive a fim. E, por fim, nós temos a lei que regulamenta isso hoje. E essa lei, o que ela veio estabelecer? A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Eu fico imaginando um caso até que eu fiz a juntada do noticiário no processo, na manifestação, onde uma empresa que quebrou, porque, na maioria das vezes, a contratação dessas empresas não é obedecida ao critério de idoneidade financeira. Tem 148 funcionários que foram demitidos em 5 de dezembro e até hoje não receberam nada de verbas rescisórias. Digamos que a tese da empresa fosse vencedora, e como diz, o advogado é o primeiro juiz da causa. Como eu teria que justificar aquele trabalhador que procura o meu escritório e dizer a ele que a Justiça do Trabalho vai deixar claro que a empresa tomadora, que dá ordens para ele, que fiscaliza a atividade dele, que até faz com que o patrão demita ele se ele descumprir qualquer norma, não tem responsabilidade nenhuma quanto aos pagamentos das suas verbas rescisórias. Então, acolher essa tese da empresa Eldorado seria um retrocesso social enorme. Seria violação do que a gente diz, da Constituição, tanto no artigo 6º quanto no artigo 170 da Ordem Econômica, que submete de qualquer forma ao valor social do trabalho. Ainda que tenhamos os caminhões autônomos, sempre haverá o trabalho humano por trás dessas condições. E nós não podemos transformar o trabalho humano em mera coisa. E a Justiça do Trabalho ainda é a única porta aberta onde esse trabalhador pode ir lá e reivindicar o direito que foi lesado. Se isso acontecer, ele vai bater onde? Então, nós estamos indo para onde? Qual o patamar de civilização? Esse trabalhador vai deixar de acreditar na justiça ou ele vai poder agir com o exercício das próprias razões ou até mesmo abusar esse exercício? Então, desta forma, nós entendemos que há responsabilidade subsidiária nesses casos. Existe a lei que permite a terceirização de toda e qualquer atividade empresarial, que era tudo isso que a classe empresarial no Brasil queria. Hoje está regulamentado. Discutiram em todos os âmbitos judiciais essa questão dessa possibilidade de terceirização. Hoje você tem ela legalmente permitida, só que você tem a responsabilidade. Mas ainda nós vamos deixar que a empresa utilize de outros mecanismos que vá colocar o trabalhador em estado de insegurança social. Então, eu rogo a todos os desembargadores aqui presentes para que realmente essa tese da Eldorado seja rechaçada e que, de fato, doutor João, vamos falar da justiça social, como o senhor disse, o TST é um Tribunal da Justiça Social. Esperamos também essa justiça social nestas questões de terceirização nas atividades de transporte de madeira na nossa região de Três Lagoas. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vanderlei, pela sustentação oral. Cumprimento os demais embargadores presentes. Cumprimento o ilustre membro do Ministério Público do Trabalho, doutor Jonas. Cumprimento também os senhores servidores, demais advogados. Em nome de quem peço vênia para fazer um cumprimento especial
ao meu gerente jurídico, Dr. Arthur Gercione, que foi um dos precursores dessa tese dentro da empresa, e já há anos, não só dentro da Eldorado, ele defende essa questão do contrato de natureza civil e não aplicação da súmula 331. E essa tese só chegou à análise de Vossas Excelências devido ao cotidiano de decisões que o TST vem trazendo sobre essa matéria. Durante toda a manhã, ouvi atentamente os votos de Vossas Excelências e as brilhantes ponderações sobre os caminhos que o nosso direito toma, especialmente a questão das jurisprudências, a segurança jurídica, o que o jurisdicionado busca quando entra com uma ação. Como bem falou o doutor Vanderlei, acaba se criando uma expectativa muito grande, especialmente nessas demandas que tratam das jornadas de caminhoneiros. E após 6, 7, 8 anos de trâmite judicial, ao chegar no TST, é afastada a responsabilidade do tomador de serviço em situações como essa, onde nós estamos tratando, sim, de um contrato de natureza civil. Como já antecipou o ilustre desembargador relator, doutor João Marcelo, a rácio da decisão que hoje foi tomada a princípio de início por Vossas Excelências, ela leva em consideração uma realidade fática específica da Eldorado em questões de contrato. Em outras sustentações orais, inclusive foi o doutor Júlio Beber que trouxe a princípio essas questões contratuais, onde o que a empresa exige, em tese, afastaria essa relação contratual e atrairia, sim, a aplicação da súmula 331. Porém, eu chamo a atenção de Vossas Excelências que toda e qualquer empresa séria que transporta produtos, inclusive internacional, e que tem uma responsabilidade como a nossa, uma responsabilidade não só social, mas ambiental, ela deve ter uma responsabilidade para que as empresas que a contratam. Como bem falou o doutor Vanderlei, as nossas regras de conduta e certas regras nós consideramos inegociáveis, como regras de segurança, como posturas no trânsito, como fazer testes de bafômetro constante para que os nossos empregados no transporte, ou mesmo empresas que nos prestam serviço, não exponham a sociedade a risco. Se isso é o crime que nós estamos cometendo, e é por isso que não vai ser aplicado o que o TST vem decidindo cotidianamente, eu me lembro, inclusive, quando o doutor Júlio Beber fez o seu voto, e não canso de dizer, todos os seus votos, e isso foi demonstrado hoje pela manhã, são dignos de estudo de toda a classe. Eu rogo para que nós tenhamos mais tempo para acompanhar esses julgamentos, porque sempre nós saímos muito mais preparados para o cotidiano. E isso é fato. O nosso contrato, sim, tem algumas exigências, e até em outras sustentações, o desembargador Nicanor até comentou sobre essas exigências ser uma ingerência da empresa nas empresas terceirizadas. Com devido respeito, não posso comungar desse entendimento, vez que essas exigências fazem com que haja uma segurança para a empresa e também uma segurança social. Pois, como falou o doutor Vanderlei na sua sustentação, e muitas das vezes a empresa, ela não manda o empregado embora, ela vai até o seu contratado, a empresa que o contratou, e denuncia certas atitudes que estão em desacordo em código de conduta, e não só o código de conduta, mas até a segurança desse próprio trabalhador. Com devido respeito, desembargador André, como nós vamos manter uma relação contratual com empresas que não comungam de certos valores? Repito, a empresa ela não pode ser condenada por esse motivo. Com devido respeito ao posicionamento contrário, e eu entendo que trata-se aqui de um caso específico para Eldorado. Vossa Excelência, desembargador André, tem recebido os recursos de revista justamente por conta dessa discussão que tem tido no TST. Veja bem, recentemente, em fevereiro agora desse ano, Vossa Excelência recepcionou um recurso de revista, recebeu um recurso de revista por má aplicação da súmula 331. Esse processo subiu para o TST em fevereiro, é o processo
é um processo que acabou de ser julgado pela ministra. E vou dizer a Vossas Excelências, mais uma vez foi mantido o caso da Eldorado. Nesse voto específico da ministra, ela destaca o que está sendo julgado, inclusive, repito, inclusive em caso de embargos. Ela cita um precedente do embargos no recurso 103/80 de 2015. Ela cita também no seu voto, que foi publicado agora, dia 20 de maio, o processo da Eldorado, as questões fáticas que Vossas Excelências estão tratando agora nessa sessão. Ela cita precedente da primeira turma, cita precedente da quinta turma, cita precedente da sexta, da oitava turma. Vossa Excelência, desembargador André, quando acatou o recurso, também citou precedentes do ministro Maurício Godinho, do ministro Alexandre Luiz Ramos. Então, Excelências, nós estamos tratando de uma jurisprudência que está consolidada. A ministra Morgana, ela deu essa decisão em decisão monocrática. Vossas Excelências sabem que essa decisão monocrática ela tem que estar fundamentada no que vem decidindo o Tribunal Superior. Ela está fundamentada na jurisprudência que está lá consolidada. Insisto, esse processo é um processo da Eldorado. Inclusive, eu posso disponibilizar no chat para Vossas Excelências, ou disponibilizar total, porque acaba sendo o que Vossas Excelências, pela manhã, estavam combatendo, que o Tribunal Regional decida de forma contrária à jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior. A jurisprudência no Tribunal Superior, após evolução, após anos de análise, chegou à conclusão que não aplica-se a súmula 331 nos casos de contrato de natureza civil. E aí nós teremos um regional decidindo de forma contrária à jurisprudência maciça do TST. Insisto, foi o debate de toda a manhã nas outras arguições, justamente essa preocupação de Vossas Excelências em dar a tutela jurisdicional, criar uma expectativa de direito para daqui 8, 9, 10 anos o jurisdicionado aí sim se decepcione. Por quê? Porque o regional está decidindo não de forma equiparada ao que a instância superior vem decidindo. É uma responsabilidade muito grande que é posta sobre o ombro de Vossas Excelências. E por isso que eu digo, eu sei qual a raça dessa decisão, eu sei qual o motivo que especificamente o doutor Júlio Weber, ele ataca a questão do contrato. Mas, insisto, essas regras de conduta, qualquer empreendimento que se preze, que tenha o seu nome a zelar, não só aqui, mas internacionalmente, nós temos responsabilidades, Excelências. Responsabilidades internacionais. Desembargador João de Deus, nós, para exportar, nós temos que ter mais de inúmeros selos de aprovação. Vossas Excelências estavam presentes quando teve aquela ação sobre, entre aspas, trabalho escravo, o impacto que isso traz, porque uma empresa que exporta, ela tem uma responsabilidade social muito grande, não só aqui, mas lá fora. Os nossos contratos estão pautados nessa responsabilidade. Então, nós buscamos algumas exigências que estão no nosso contrato para que as empresas comunguem do nosso mesmo entendimento e do nosso mesmo cuidado para com o social. E, nesse caso, especificamente, por ser uma extração de celulose, um plantio, um afeto à natureza, olha quanto importante e quanto está sendo debatido no mundo as questões da Amazônia, as questões sobre a natureza. E aí nós vamos ser, em tese, penalizados porque nós selecionamos empresas, porque nós exigimos que a empresa troque um caminhão, não rode com um caminhão que possa estragar a estrada, que possa prejudicar as pessoas que ali estão se deslocando. É por isso que nós vamos ser penalizados. Então, com essa sustentação oral, muito apoiado no que vem decidir no TST, eu clamo para que Vossas Excelências que seja acatado no Jota e mantida a decisão do TST sobre a matéria, afastando a aplicação da súmula 331 em contratos de natureza civil. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Fernando Frioli, pela sustentação oral. Eu vejo que o doutor Procurador Jones está com a mão levantada, pede a palavra, concedo agora a palavra ao Ministério Público do Trabalho.
tem parecer escrito do parquê, mas algumas questões eu vi do parecer não foram abordadas, e eu vou fazer um aditamento, ou uma manifestação na forma regimental. Eu acho que a questão quando se trata precedente do TST e do contrato de natureza civil, é quando o produto sai da fábrica, do chão fabril, pronto, a empresa coloca à venda e tem contrato de transporte para tirar esse produto da fábrica. Aqui, no caso, o que a empresa sempre fez antes? A empresa ela tinha um transporte interno, né, muito próprio, que está até no contrato social. Se for examinar, está no contrato social da empresa prestação de serviços, armazenamento, transporte e distribuição de celulose, inclusive a terceiros. Quer dizer, extrapola até essa questão. O que me parece que é muito específico em relação a Eldorado é que essa atividade que está no seu contrato social, ela terceiriza, ela não assume, porque ela de fato fala, não, eu vou me especializar mais na produção, na indústria, e a retirada dessa madeira do campo que eu fazia, eu não vou fazer mais, eu vou terceirizar para alguém. Isso é muito diferente quando ela quer falar, olha, meu produto está pronto, vou exportá-lo, o advogado da empresa, doutor Frioli, colocou que é uma empresa renomada e tal. Mas quando o produto está pronto, ela sai, ela não interessa quem ela contrata para pegar, ou se um terceiro contrata para pegar na porta dela esse produto. Mas no caso aqui, ele é específico. O que ela faz? Ela não mais faz esse trabalho interno de transportar lá do corte para a indústria. Sem essa atividade, ela não tem como produzir celulose. Não tem como produzir celulose. Por quê? Porque no próprio contrato social dela, ela reconhece isso. Está lá no contrato social. E mais, prestação de serviços rurais a terceiros, compreendendo assessoria, elaboração de carregamento e transporte de produtos agroflorestais e correlatos. Então, isso que está no contrato social dela, ela terceiriza. Não é um contrato de natureza civil? Como é todo contrato de terceirização. Todo contrato de terceirização, ele é de natureza civil. Não se nega isso. Mas, no caso aqui específico, a empresa fala, não, eu vou terceirizar através de um contrato, vou terceirizar essa atividade que está no meu contrato social, está nas minhas finalidades, né? Então mude o contrato social. Então, altere o contrato social e retire isso do seu contrato social das suas finalidades, né? Então, esse é um ponto muito importante, a gente deve separar. Eu acho que está havendo uma misturança aí, uma mistura. Não, a jurisprudência do TST, tal. Mas me parece que essa questão é muito específica. Tanto ela, e nós fomos examinar também os contratos dos frigoríficos, JBS, Friboi, e lá também está o transporte, é outra terceirização, que é outro embate, outro debate que deve se proceder. Mas nesse caso específico que está sob julgamento nessa IUJ, a empresa, é muito nítido isso, a empresa ela terceiriza essa atividade. Nós acompanhamos há muitos anos, e Vossa Excelência, né, acompanha a jurisprudência do TST. A jurisprudência ela veio se firmando no enunciado 331 até a chamada reforma trabalhista. A reforma trabalhista, para o empresariado, foi uma conquista. E lá o legislador fez uma ressalva. Olha, não vamos dar uma liberdade geral, um liberou geral, como quer Eldorado nessa situação. Nessa situação, é Eldorado que é um liberou geral, sem nenhuma responsabilidade. Né, a prova que está nos autos é uma prova muito contundente quanto à fiscalização, inclusive do sistema de produção, da retirada dessa madeira do campo, do transporte dessa madeira do campo. A Eldorado tem fiscalização e cobrança. Então,
Quando o legislador recente, em 2017, ele altera, fala, mas não, nós vamos, tudo bem, a terceirização é permitida na atividade fim, que é uma conquista, uma luta do empresariado, mas tem uma coisa, essa responsabilidade não pode ser total, ela tem que ser controlada, e aí responde subsidiariamente, né, o contratante nessa situação de terceirização, né, pelos direitos eventualmente sonegados dos trabalhadores. Que é o caso, às vezes, um contrato, uma empresa inidônea, como é que esse trabalhador vai perseguir seu crédito diante de uma empresa inidônea em que houve uma terceirização, como é o caso concreto que está sob julgamento? Então, presidente, nesse sentido, né, o aditamento ou a manifestação ministerial é pela fixação da responsabilidade, sim, subsidiária na forma legal da empresa, né, e conforme voto do senhor relator. Muito obrigado. Muito obrigado, procurador Jonas, pela sua manifestação. Com a palavra, o nosso nobre relator, desembargador João Marcelo. Presidente, eu comentei que eu colocaria a decisão, essa última do 20/5, no chat. Está no chat para Vossas Excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Frioli, já está no chat disponível, de fato. Obrigado, João Marcelo. Obrigado, desembargador presidente. Só aviso aos colegas que, ao olhar no YouTube, a transmissão está congelada na pessoa do desembargador Márcio. A despeito de ser uma visão absolutamente agradável, mas esse problema está acontecendo só entre nós aqui na plataforma Zoom, está sendo transmitido normalmente pelo YouTube. Então, não há prejuízo disso tudo. Senhores, eu vou ser muito mais sucinto do que foi aqueles que sustentaram oralmente e também do procurador Jonas, sobretudo porque eu percebo o resultado das planilhas e a matéria já foi debatida entre nós. E, assim, o desembargador que precisava de maior convencimento é justamente esse que vos fala, porque o meu entendimento era o entendimento oposto. Isso significa que eu posso dizer que ambos os advogados da tribuna estão absolutamente corretos. O advogado dos empregados diz que, nos casos de terceirização, é aplicável a súmula 331, está correto. E também está correto o doutor Fernando Prioli quando diz que os contratos de natureza civil não incidem a súmula 331. Também está correto. Qual que é a questão aqui? Como bem pontuado pelo nobre representante do Ministério Público, nós estamos descaracterizando, essa é a proposta de voto, nós estamos descaracterizando o contrato civil, porque na realidade não se trata de um contrato civil. Porque se fosse contrato civil, não haveria falar em aplicação do enunciado da súmula 331 do TST. O que há aqui é efetivamente uma terceirização. E quem levantou essa questão foi justamente o juiz Júlio César Weber, que quando pegou o processo pela primeira vez, foi fazer uma análise mais profunda do contrato social e do contrato à vida entre as partes e percebeu que, na realidade, muito embora nominado de contrato civil, era um contrato de terceirização. Veja, a finalidade social, isso eu não vou repetir, porque foi muito bem especificado pelo doutor procurador, a finalidade social da empresa é de transporte também, e ela faz um contrato para transporte, mas o mais interessante é, por exemplo, dos 8 caminhões da empresa MA, 6 são de Eldorado. Fora isso, há cláusulas como garantir o consumo de combustível, ou seja, a Eldorado fiscaliza o consumo de combustível da outra empresa. Claramente não é um contrato civil, porque não se admite, dentro de um contrato civil, uma ingerência dessa magnitude. Também a emissão de fumaças, isso também é fiscalizado, mas, assim, para ser mais sucinto, o mais interessante são os documentos que se exigem da MA que sejam apresentados mensalmente. Olha o que uma empresa que supostamente tem um contrato civil, é uma contratante civil, tem que apresentar para o Eldorado: folha de pagamento,
a relação de empregados com FGTS, recibo de pagamento dos salários, recibo de férias, GPS, GRF do FGTS, termo de rescisão do contrato de trabalho, demonstrativo do pagamento das multas de 40% sobre a rescisão, certidão negativa de débitos, com relação à segurança e medicina do trabalho, PPRA ou PCMAT, PCMSO, CIPA, exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, de mudança de função demissional, e referente à instrução normativa do Ministério do Trabalho, 397, registro do funcionário, do empregado, controle de jornadas de trabalho, termo da lei, contrato de trabalho, relação anual de informações sociais, livro de inspeção, enfim. Né? Há um total controle da empresa Dourado em relação à empresa ME. E isso me faz, como proposta de voto aos senhores, descaracterizar o contrato civil, que na realidade é um contrato de terceirização. Só incide a súmula, o enunciado da súmula 331, justamente porque é um contrato de terceirização, muito embora nominado de um contrato civil. Então, assim, resumindo, se fosse um contrato civil, não haveria a incidência, mas acontece que, muito embora nominado de contrato civil, o que se verifica? Se verifica que é a verdade dos fatos e a primazia da realidade é o que movimenta a Justiça do Trabalho, no sentido que é um contrato de terceirização e, portanto, a aplicação do enunciado da súmula 331 se impõe. Portanto, senhores desembargadores, a tese fixada, ela faz uma ressalva. Olha, o contrato firmado, veja, que eu especifico justamente para estabelecer que não é uma tese referente ao contrato civil. O contrato firmado entre a empresa Dourado do Brasil Celulose e a empresa MA Ribeiro da Silva Transportes ME para o transporte de madeira tem natureza de terceirização de mão de obra, na qual a incidência da súmula 331.4 do TST, com possibilidade de imputação à tomadora dos serviços de responsabilidade subsidiária pelos direitos trabalhistas devidos pela prestadora. A mesma rácio pode ser adotada para o contrato com outras transportadoras, desde que preponderem no todo ou na essência as mesmas constantes fáticas. Veja que as constantes fáticas foram ao que me fizeram, como proposta de voto aos senhores, desconsiderar um contrato civil e considerá-lo como um contrato de terceirização. Esse é o voto, senhor presidente. Bem, nobre relator, eu indago dos demais colegas se há divergência ou manifestação de voto. Só um momentinho. Senhor presidente. Pois não. Eu vou pedir vista regimental desse processo. Está muito confuso essa situação. Veja bem, a própria segunda turma, tá? A própria segunda turma, quer dizer, compunha a segunda turma, o desembargador Francisco, o desembargador João Marcelo e o desembargador Thomas. Eu não me fiz presente nessa época. Então, nós vamos ter que analisar exatamente o problema do contrato. Esse contrato é nulo. Vamos aplicar o artigo 9º. O contrato é nulo. Quer dizer, o contrato firmado entre A e B, vem aqui, a Justiça do Trabalho fala, não, mas desvia a finalidade, porque seria de contratação entre o motorista que dirige para essa... que aqui é uma microempresa, né? Salvo o melhor juízo. Uma microempresa. Então, seria, então, a segunda turma não poderia ter votado nesse sentido. Mas é muito confuso. Aí a gente vem para cá, fica debatendo, fica falando em jurisprudência. Para que serve jurisprudência? A jurisprudência do STF não tem mais nenhum efeito com relação a isso? Claro que não tem, quando não interessa a alguém. Aí não tem interesse. Claro. Então está muito confuso. Vamos pedir vista regimental. Senhor presidente, pela ordem, só uma pequena observação. O precedente que foi juntado agora pelo advogado realmente diz isso. Só que esse precedente, da mesma forma que o juiz convocado Júlio fez no julgamento antecedor, esse precedente ele não aborda a questão da ingerência de uma empresa na outra. Ele parte da premissa de um contrato de prestação, de um contrato civil. E veja, eu votava pela não aplicação do enunciado da súmula 331, porque eu dizia, olha, isso é um contrato civil. Quando eu fui analisar de maneira mais detida, eu percebi, olha, o nome é contrato civil, mas, na verdade, a sua natureza é outra.
É um contrato de terceirização. Então, essa jurisprudência, ela não se aplica porque ela parte de uma premissa diferente. Ela não assume a leitura de nenhum contorno fático desses que nós apresentamos aqui. É questão, então, de análise distinta. Tá? É só para... Não, ok. Em razão disso que eu pedi vista regimental. É porque o Vossa Excelência está dando uma intervenção. Vossa Excelência foi convencido de que, de fato, aquele contrato não tem nada de natureza comercial ou civil. Né? Exatamente porque isso. Porque desvirtua totalmente, exatamente, do que foi pactuado. Né? E nós realmente temos que ter uma responsabilidade, até porque se a própria reclamada, né, tem interesse, né, exatamente no movimento de transporte de madeira por terceiro, ela vai pegar alguém que não tem uma responsabilidade financeira para arcar com os débitos trabalhistas e os trabalhadores vão ficar a ver navios? Claro que não. Então, senhor presidente, sim, senhor. Sem querer polemizar, mas apenas querendo contribuir, eu acho que o que está havendo no TST é o seguinte, é que o contrato ele tem uma aparência de natureza civil. Então, quem for examinar o contrato nu e cru vai entender que é um contrato de natureza civil. Mas nós sabemos que no processo de trabalho prima pelo trabalho realizado e pela realidade fática desenvolvida nesse contrato, ele tem todas as características de uma terceirização. Então, talvez, pedindo todas as vênias ao TST, ele está examinando o contrato nu e cru. O doutor Frioli, por exemplo, citou um exemplo aqui que é totalmente fora da lógica, que me perdoe, doutor Frioli. Vossa Excelência disse que a Eldorado não demite ninguém, mas nenhuma empresa tomadora de serviço demite empregado de empresa prestadora de serviço. Ela solicita a substituição. E a prestadora de serviço é que faz isso. Então, realmente, na verdade, é isso. Talvez a ótica examinada pelo contrato leve à indução de ser de natureza civil. Mas a realidade fática é que existe toda uma ingerência da celulose que demonstra a perfeita terceirização do serviço. Okay. Apenas isso, senhor presidente, para com comentário. É até bom, porque aí a gente já foca, já deixa exatamente no voto, né? Com relação ao desvio de comprometimento do próprio contrato. Tem aparência de natureza civil ou comercial, entretanto, não é isso que se vislumbra. Porque como nós estamos, na realidade, né, vivendo o dia a dia, julgando esses processos, e o TST talvez não tenha exatamente esse conhecimento, cabe a gente, então, passar para o TST esse entendimento que o desembargador Nicanor acaba de esposar. Eu vou pedir vista regimental, aí eu trago na próxima sessão. Senhor presidente, 30 segundos só, para não polemizar, e muito pelo contrário, eu estou no sentido de concordar, tanto com o que diz o desembargador Nicanor, quanto o desembargador Júlio de Deus. O TST analisa a partir da nossa análise dos fatos. Se eu disser, olha, isso é um contrato de natureza civil, é isso que o TST vai analisar. Se eu disser, olha, eu abri o contrato e vi que o contrato estabelece premissas que, na realidade, são de terceirização, é sobre essa ótica que o TST vai analisar. Então, assim, nós é que direcionamos a análise que o TST vai fazer do processo em recurso de revista. Basicamente isso. Então, por isso é importante, justamente, a análise apresentada, manifestada pelo desembargador Nicanor, no mesmo sentido que a do desembargador Júlio de Deus. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, colegas. Proferido o voto do relator, vista regimental do desembargador João de Deus, posso consignar que os demais colegas aguardam o retorno, perfeito? Agradeço o doutor Fernando e doutor Vanderlei pelas sustentações orais. O processo, então, é suspenso, o julgamento suspenso. Agradeço o procurador Jonas pela manifestação e destaco, antes de me retirar, porque estou aqui na Nova Andradina, preciso concluir
a correção que faço aqui ordinária, destaco os ricos debates que tivemos hoje nos temas relacionados à uniformização, que exigem, sim, de fato, um aprofundamento, uma reflexão, e acho que o tribunal amadurece cada vez mais quando enfrenta esses temas de uniformização. Todos estão de parabéns, vamos prosseguir nos debates. Vou pedir ao colega desembargador João Marcelo, vice-presidente, que dê continuidade à sessão. Peço licença para me retirar e deixo um abraço a todos os colegas, advogados e advogadas, e até breve. Obrigado, senhor presidente. Retirar. Uma excelente sessão a todos, forte abraço, uma boa tarde. Boa tarde, doutor Fernando. Senhor secretário? Aditamento